Olá, amigos da Lady Oscar, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um OscarCast e chegou o 13 de julho, estopim da Revolução Francesa e dias turbulentos. São os dias mais complicados na história da Rosa de Versalhes, marca o final do mangá. E também, né, a gente não pode esquecer, deixando o mangá um pouquinho de lado, que a tempestade da Bastilha foi um acontecimento real, um acontecimento histórico e um dos mais importantes acontecimentos na história da França. Então amanhã é feriado nacional, teremos um post comemorativo amanhã, teremos um outro OscarCast amanhã, onde eu vou estar falando um pouquinho sobre a Revolução Francesa, sobre a importância dessa data para a Rosa de Versalhes, vou falar um pouquinho sobre o mangá, sobre o anime de 79, sobre o novo filme animado e sobre o live action, que eu também adoro. Mas hoje é uma data para a gente lembrar de André Grandier, o amigo de Oscar, e também a gente sabe que o grande amor da vida dela, né, o par romântico dela, que passou toda a infância ao lado da heroína em perfeita harmonia, eles cresceram juntos como irmãos, a alma dos dois estavam perto uma da outra, tudo aconteceu sem eles perceber, eles acabaram crescendo em uma perfeita harmonia, e Oscar via André como seu irmão, só que quando eles se tornam adolescente, André começa a despertar aquele interesse por Oscar não via ele como um possível par romântico, ela gostava do Fersen, e ela descobre esse amor por André só no fim da série, e um tanto tarde demais, porque a gente sabe que no dia 13 de julho, nosso André, ele infelizmente acaba se sacrificando por Oscar. Em meio da revolução, ela ia ser baleada por um soldado inimigo, o André se atira na frente dela e ele acaba levando esse tiro. Infelizmente a gente sabe que ele não resiste aos ferimentos e ele infelizmente acaba falecendo nos braços da Oscar, e é uma cena muito emocionante, tanto no mangá original, ele arrancou muitas lágrimas das meninas que leram o mangá, porque muita gente torcia para o André ter um final feliz com a Oscar, mas infelizmente isso não acontece. Nesse novo filme animado, a cena ainda é mais forte, ela é mais fiel ao mangá, mas ela chega a ser mais forte, porque a gente vê toda aquela cena ali, o André sangrando, o Oscar chorando, desesperada. Ela chega a brigar com ele, porque ele vai com ela para Paris, mas ele já não tá mais enxergando, e no filme animado ele pega o rosto dela e fica tateando, ai, aqui tá seu nariz, aqui tá sua boca, e a Oscar se toca que o André, ele já tá cego dos dois olhos, ele já não tá mais enxergando, mas ele quis ir com ela, ele quis estar ao lado dela, ele quis proteger ela até onde foi possível. E Oscar meio que no filme se desespera, começa a gritar, ai, seu idiota, por que você fez isso, por que não me contou? E outro soldado vai, né, e segura ela, mas ela tá desesperada e ela chora, ela abaixa ao lado do André e ela tenta pôr a mão em cima do ferimento para estancar o sangue, mas o André, ele acaba não resistindo, e isso é bem triste. Essa cena no anime de 79, para mim, é mais emocionante. Como eu disse no vídeo de ontem, o anime de 79, ele carrega uma carga de emoção tão grande que a gente acaba chorando junto, se prendendo junto à história. Eu prefiro o anime clássico, embora eu tenha gostado desse novo filme de animação, eu gosto demais do anime clássico, demais mesmo. Acho que é a minha adaptação favorita. E nesse anime clássico, o desespero da Oscar quando percebe que o André morreu. E a morte do André nesse anime clássico, para mim, ela foi uma das mortes mais impactantes que eu já assisti em anime. Porque nos animes já teve personagens muito queridos que a gente viu morrer, mas eles morrem, eles simplesmente
né? Na Rosa de Versalhes não, acho que aquilo impactou porque o André, ele morre com os olhos abertos, olhando para Oscar, e a Oscar está conversando com ele, está falando com ele, está segurando a mão dele, chorando, então ela não percebe que o André já tinha ido. Então, para mim, no anime clássico é mais carregado assim de drama, de emoção. Você acaba chorando junto com a Oscar, porque as lágrimas da Oscar, os gritos dela de desespero, aquilo mexe com a gente, sabe? Então, eu prefiro essa versão animada. Um pouquinho antes do André morrer no anime clássico, a Oscar tá chorando muito e o André olha para ela e diz: Oscar, por que você está chorando? Porque eu estou morrendo? E ela fala: não diga essas coisas. E aí o André responde para ela, né? Você está certa, eu não posso morrer agora. Nossa felicidade apenas começou. Isso porque tudo acontece depois, né? Um dia depois daquela noite romântica deles. Então, eles têm uma noite de amor, André e Oscar. Oscar se declara para André, deseja ter ele como seu marido. Os dois finalmente têm aquele momento lindo, que para mim eu considero o casamento deles, porque você vê que naquele momento o Oscar e André se tornaram marido e mulher. Só que essa felicidade não durou, porque no dia seguinte o André é baleado e ele acaba morrendo. E tudo isso mexeu muito com as meninas na época. E na Itália esse anime foi um grande sucesso, se tornou uma febre nos anos 80, só que meu pai contou que esse final do André não impactou tanto, ele emocionou sim, até hoje o pessoal fala que é um anime que causou aí um trauma na nossa infância, é um trauma causado por um personagem fictício, mas o meu pai contou que não impactou tanto como deveria impactar. Por quê? Porque eles lançaram um álbum de figurinha. A Panini lançou um álbum de figurinha na Itália, devido ao grande sucesso do anime, e esse álbum ele saiu antes do final da série animada. Então a série animada estava sendo exibida e ela não tinha chegado ainda no final, e o álbum foi lançado. Só que o álbum carregava a história inteira do anime e revelou o final de Oscar e André. Ou seja, um simples álbum de figurinha deu um tremendo spoiler na época e todo mundo descobriu que o André ia morrer. Então, o que era para ser algo que seria mais impactante foi até que algo que o público já estava esperando, porque o álbum deu esse spoiler. Mesmo assim, partiu o coração de todo mundo, sem dúvida nenhuma, ainda mais com as palavras do André para sua amada Oscar, né? Nesse momento, a Oscar estava ao lado dele, então a gente vê as lagriminhas dela caindo, molhando o rosto, a mão dele, e aquela corajosa mulher militar, né, que jurou jamais se casar, ela diz ao seu amado que assim que a guerra terminar, ela gostaria de ser sua esposa, ela gostaria que ele levasse ela para uma igreja pequena, uma cerimônia pequena entre amigos, porque ela queria oficializar essa união com o André, ela queria sim se casar com ele, e ela diz isso para ele minutos antes do André morrer. Então, pelo menos o André, ele morreu sabendo que era amado por Oscar, que ele viveu, né, uma única noite de amor com a mulher que ele sempre amou, e ele morreu, infelizmente, ele se foi, e a gente chora com a Oscar, não tem o que fazer, a gente sabe que, né, o Oscar não vai ter uma vida feliz com o André. O destino da Oscar também não é um dos melhores, mas eu acho que a morte do André é aquilo que mais impressionou. Sabemos que o André não existiu, mas é impossível não se emocionar com o fim trágico do personagem, porque é bem triste ver a morte do André, mesmo porque o André ele é um personagem muito querido, ele cativou muito o coração dos leitores, porque ele é aquele mocinho pobre, trabalhador, que ama Oscar, mas ele sabe que ele não pode se declarar a ela, porque ela é a patroa dele, ele é apenas um serviçal na mansão dos Jarjais, ele não tem chance alguma com ela, mas mesmo sabendo de tudo isso, ele tá com ela, ele permanece ao lado dela, mesmo quando ela começa a querer rejeitar, querer dispensar o serviço dele, dizer que não precisa mais dele e tal,
Mesmo assim, o André continua ao lado dela. Oscar, ela passa para a guarda francesa, o André se alista no exército só para continuar ao lado dela, protegendo ela. Então ele é um personagem que mexeu muito com a cabeça das meninas. E a morte do André, é impossível você não se emocionar. Até hoje eu lendo mangá, eu choro. Até hoje assistindo o anime clássico, eu me emociono. Vendo o novo filme animado, eu achei mais impactante, não assim a morte dele em si, mas a cena dele sangrando, porque no anime clássico nós não vemos tanto sangue, não. Não é mostrado todo esse sangue, não. Ele é mostrado ele levando um tiro, é mostrado ele sendo carregado por Alan, que o Alan segura ele no cavalo, leva ele até um hospital, enfermaria, sei lá, para tentar cuidar dele, mas o André não resiste, um pouquinho depois ele morre mesmo. Então, eu acho que o que pegou mais no anime novo, quando eu digo anime novo, eu tô falando do novo filme animado, que é um filme comemorativo dos 50 anos do mangá. O que pegou foi a maneira que eles mostraram o André ferido, sangrando. Eu achei muito forte, achei que eles exageraram um pouco no sangue. Mas em termos de emoção, eu acho que no anime clássico foi mais emocionante. Essas cenas que aparecem no vídeo são do anime clássico, então por elas vocês têm uma ideia de como isso foi carregado de emoção. A morte do André foi muito carregada de emoção. E os dubladores, tanto na versão japonesa quanto na italiana, fez um papel maravilhoso. Na versão original, em japonês, quem dublou o André foi Taro Shingaki, que infelizmente faleceu em 2022, aos 70 anos, devido a uma insuficiência cardíaca. Aqui no Brasil, Rosa de Versalhes chegou em VHS, alguns episódios foram dublados, mas tivemos um longa-metragem que, na verdade, ele é um resumão dos 40 episódios da série, e André Grandier foi dublado por Silvio Giraldi. E essa triste cena existe dublada no longa que resume todos os episódios da série, foi lançada aqui no Brasil em 1990, e a atuação de Giraldi é maravilhosa, é impossível não chorar com a nossa dublagem. O mesmo acontece com a dublagem italiana, Massimo Rossi, que na versão italiana deu um show e emocionou muita gente na morte do André. Agora é impossível não citar essa parte que está aparecendo no vídeo, que é uma parte do mangá que me emociona muito. Para mim, eu considero que é o momento mais triste do mangá, quando a Oscar está com o seu regimento já em Paris, que ela já passou pro lado da população, tudo, e ela olha para trás e diz: "Vamos, André, está pronto?" E aí ela se toca que o André não está mais lá. Então, para mim, é de partir o coração quando cai a ficha na Oscar que o André não está mais ao seu lado, que o André já faleceu. E isso, para nós, leitores, é um momento muito triste também, porque quando a gente realmente se dá conta que perdemos o André não estará mais ao lado da Oscar. A Oscar terá que enfrentar a batalha do 14 de julho sozinha, sem o seu amado André. Essas são as cenas do mangá, e para mim, eu considero um dos momentos mais tristes do mangá da Rosa de Versalhes. Aliás, para mim, eu acho que essa cena foi a que mais emocionou do mangá inteiro, porque nem as mortes dos personagens, para mim, foi tão triste quanto essa cena. Essa cena, para mim, ela realmente quebrou nossos corações, porque Oscar tá lá pensando nele, em seguida ela fica desesperada, ela começa a chorar, porque ela lembra que foi o André que fez o coração dela bater mais forte, foi o André que despertou esse sentimento nela de amor, e ela já se considerava a esposa do André, né? Então, ela não só perdeu o amigo de infância, mas também ela perdeu o marido dela, porque para ela o André já era o marido dela. Ela já tinha vivido uma noite de amor com ele, onde ela aceitou ele como seu marido. Então, a Oscar perdeu o marido dela em uma das cenas mais tristes do mangá.
O André é um personagem fictício, portanto, ele não morreu de verdade. Isso acontece só dentro da história da Rosa de Versalhes. Até acho que Queda podia ter deixado ele sobreviver, mas eu acho que a intenção dela foi mostrar que nos tempos turbulentos da Revolução Francesa, muitas vidas foram perdidas e de fato foram. Então, 13 de julho, a data que a gente lembra de André Grandier. Amanhã, 14 de julho, teremos um outro OscarCast em comemoração à queda da Bastilha, um post comemorativo também. Então, o OscarCast vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.